Amém, irmãos. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão assistindo conosco através da internet, uma boa noite com Jesus. Deus continue vos abençoando. Antes, deixa eu passar isso daqui. Há um comunicado do irmão Eides, né? Ele está comunicando, é um aviso. Comunicamos aos irmãos que vão para o encontro na caravana que o restante do valor da passagem deve ser quitado até a Santa Ceia do mês de maio, né? Mês de maio. Ainda há vagas, né? Procura o irmão Eides, ainda há vagas. E quem quiser ir e não deu o nome ainda, acho que tem umas 3 vagas, né, irmão? Umas 3 vagas. Tudo bem. Apresentação, cadê aqueles irmãos que foi batizado? Está por aí? Foi batizado agora por último? Estão por aí? Cadê eles? Irmão Diego, a irmã Esther foi? A irmã Esther? Por favor, vem aqui na frente. Fica aqui. Tem mais? Não? Só esses dois, né? Aí está o irmão Diego e a irmã Esther, né? Eles foram batizados domingo atrasado. Foi atrasado, né? Foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Um nome que é sobre todo nome. E agora está tudo na mão deles. Está tudo na mão deles. O que eles vão fazer com esse nome? Está na mão deles. Vai ficar na mão? Se ficar na mão deles, eles vão perecer. Esse nome mata. Mas se for transportado para dentro da alma, eles terão vida eterna. Nunca deixe o nome do Senhor Jesus Cristo ficar nas suas mãos. Deixa ele se alojar dentro da sua alma, no seu coração. Prova isto através da sua vida cotidiana de cada dia, em obediência à palavra de Deus. Batizar não é simplesmente uma devoção, não é algo de você vai fazer um espetáculo público para o público, fazendo espetáculo só para dizer que foi batizado no nome de Jesus. Não, isso tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade fica nas suas mãos. E se você não tomar essa responsabilidade e colocar dentro do seu coração, essa responsabilidade te matará, te levará para o trono branco para ser julgado. Aí está esses dois irmãos, eles estão na comunhão do Espírito Santo através desse batismo pela revelação do Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, irmãos. Pode se assentar. Muito bem. Agora nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. E vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías 18. E vamos ler o verso 3. Isaías 18, verso 3 e o verso 4.
Todos acharam? Amém? Está escrito assim: vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, e como as nuvens do orvalho do calor da cega. Oremos. Senhor Deus, abençoe esta palavra, e também com ela, Senhor, abençoe as nossas vidas. Continue nos dando graça para podermos, ó Pai Santo, exercitar esta palavra com fé, com confiança, sermos pessoas realistas, otimistas, realistas, para te agradar, Senhor. Com o temor de Deus em nossos corações e nossas almas, que é o princípio da sabedoria divina. E fazer exatamente o que a sua palavra diz, não para agradar a nós, mas para agradar ao Senhor. Para que então, ó Pai Santo, possamos obter de tuas mãos as bênçãos e termos, ó Pai Santo, uma vida cômoda. E termos uma longevidade de vida preservada para o reino de Deus. Pai Santo, dê-nos nesta noite a porção que nos cabe, pois assim nós cremos. E nós aceitamos isto com todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor? Nós temos duas palavras que queremos destacar ela. E fazermos dela o nosso pensamento para a nossa meditação, que é arvorar a bandeira nos montes, e quando tocar a trombeta ouvireis. São palavras que têm sentidos inteiramente profundo. E ela está relacionada com indivíduos, com pessoas. Pessoas que têm significado para Deus. Pessoas pelo qual Ele o ama e o ama proteger, que são guardados por Ele através da sua própria vida. Arvorar a bandeira. O que é a bandeira do Senhor? A bandeira de Deus, ela não se trata de uma bandeira natural, uma bandeira comum. Ela está relacionando-se à sua própria palavra.
Por isso que ele disse: quando arvorar a bandeira nos montes, ouvireis. E Deus, para poder trazer essa bandeira à vista, aos ouvidos dos homens, tem que haver uma trombeta e um trombeteiro e uma inteligência atrás dessa trombeta, para arvorar a sua bandeira. Isto nos faz lembrar quando Israel se encontrava em um beco de lama, de pecado, de aflição, de tribulação, de escravidão por Satanás, que havia escravizado Israel por 430 anos. E Deus havia prometido que, ao terminar aos 430 anos, uma bandeira seria arvorada. Seria arvorada nos montes, que significa pessoas, seres humanos, e que eles estariam prontos para ouvir o que esta bandeira estaria dizendo. E Deus permitiu, por uma visão antecipada, que ele havia visto e predito por sua própria boca. Ele prometeu a Abraão que a sua semente peregrinaria por 430 anos, por terras estranhas que não eram deles, mas que ele levantaria e o livraria das mãos daquele que o escravizava por um punho forte e uma mão poderosa. E nós vamos observar que, quando esse trombeteiro entrou ali no Egito, com a sua trombeta, porque as trombetas, na realidade, ela se trata com judeus, não é com gentios, ela está relacionada com os judeus. E Deus sempre tratou com Israel através do sonido de trombetas. Quando Moisés entrou em Israel, entrou no Egito, Moisés era esse trombeteiro de Deus. E dentro de Moisés tinha uma inteligência que tocava a trombeta. E quando aquela trombeta tocava, a bandeira era arvorada. E quando a bandeira era arvorada, aquilo tinha que realizar algum efeito. Porque era o assim diz o Senhor. Era a palavra de Deus. E nós temos aprendido que a palavra de Deus, ela nunca perdeu seu efeito. E nunca perderá. Nunca perdeu a sua força, o seu vigor, o seu poder. Ela continuará sendo
a palavra de Deus. Não me importa quantos empecilhos, quantas barreiras surgem, quantas espécies de montes altos se levantam, quanta espécie de portas fechadas posso tentar barrar, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Ele disse, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela penetra, ela vai até a divisão dos ossos e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os intentos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. E não há nenhuma criatura encoberta diante dela. Antes, todos estão nus e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos de tratar. Esta é a bandeira do Senhor. Ei, irmãos, quando essa bandeira é arvorada, há um som, e através desse som, a virtude, há uma força, há um poder, que você nem mesmo pode imaginar. Quando essa trombeta é tocada, o que essa trombeta faz? Ela tem um poder apto para poder criar, trazer a existência da palavra falada, porque ele, por trás daquele trombeteiro, há uma inteligência, há o Espírito de Deus, que são os seus pensamentos, expressado em sua palavra. Os pensamentos de Deus, não de Moisés. De Moisés não fazia nada. Eram os pensamentos de Deus dentro de Moisés, que era impulsionado pelo Espírito de Deus em Moisés, que administrava a palavra de Deus, que fazia expresso e manifesto os seus pensamentos em palavras. E com aquilo dali, simplesmente aquele trombeteiro dizia: amanhã, por estas horas, haverá toneladas e mais toneladas de moscas. Amanhã, por essas horas, haverá toneladas e toneladas de rãs. Por essas horas haverá pragas. E ele não se preocupava. Ele estava suposto a falar e fazer o que o Senhor mandasse. Essa é a maneira de todo verdadeiro filho de Deus que está nas suas mãos. E quando essa palavra era manifestada, não existia barreira para impedir. Poderia Satanás fazer o que quisesse, mas ele não poderia impedir nada que não acontecesse. Deus disse, assim
tem que acontecer. Correto? E ali então aquelas coisas vinham. Satanás não suportou a pressão. Ele não suportou a pressão. Ele teve que abrir mão da propriedade, da herança de Deus. Quando Deus luta por um povo, irmãos, não existe nada que pode impedir. Quando Ele luta pelas suas lutas, você é um vencedor. Correto? Quando Ele luta pelaquela batalha sua, você vence, você tem a vitória. E você vai passando por cima de cada batalha, cada luta, até que você luta a sua última luta. E ganha a guerra. Simplesmente mantenha firmado atrás dessa bandeira. Correto? Quando você faz assim, Deus estará com você. Isaías 27, verso 12 e 13, ele diz: e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. Vejam bem. E vós, ó filho de Israel, serei colhidos um a um. Aleluia. Quando você tem essa procedência, é dessa linhagem, tem essa descendência, você deve ser a pessoa mais feliz que pode existir sobre a face da terra. Saber que você é procedente de Deus. É um filho, é uma filha. Quando você tem essa revelação, você valoriza. Você não troca por nada. Por nada. Pode aparecer essas bonequinhas mal vestidas para você, do jeito que quiser. Pode aparecer as ofertas malignas, diabólicas, sedutoras, que ele diz bem assim: esta ele não vai resistir, essa ela não vai resistir. Não é se eu vou resistir, não é se você vai resistir, é Ele que vai resistir por você. Aleluia. Você está aqui colhido por Ele. Aleluia. Olha aí, será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir a adoração ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Que coisa! Isso nos faz a lembrar quando Deus tirou Israel do Egito, levou a terra prometida e estabeleceu cada um em sua posição correta. E eles estavam ali e logo houve um rebuliço por uma permissão de Deus.
através de uma desobediência de Israel. E aquilo dali levou eles a pagar caro. E eles foram dispersados. Eles foram quase destruídos. Perderam a sua herança, as suas terras. O inimigo tomou a sua cidade santa, Jerusalém. O seu templo foi queimado a fogo. E eles foram perseguidos até a morte. Mas você vai encontrar que mais ou menos lá por 1946, Deus disse: agora eu vou trazer todos de volta. Todos de volta, porque eles são a minha herança. Eles são as minhas primícias. Você sabia que Israel é as primícias de Deus? Não é a noiva não, é Israel que é as primícias de Deus. Os 144 mil judeus selados, eles são as suas primícias. E estas primícias de Deus, elas nunca serão destruídas. Nunca se perderá. Se o diabo matar, Deus ressuscita. Se eles forem destroçados por animais selvagens, leões famintos, mortos em câmara de gás, cadeira elétrica, por enforca, Deus ressuscitará de volta, porque eles são as primícias de Deus. No seu tempo certinho, determinado pela visão profética de Deus, eles estão ali para poder responder o grito da chamada da trombeta. É verdade. Ei, irmãos, quando foi em 1946, você vai ver que saiu a revista Life, saiu propagandando, e aqueles judeus velhos, já quase morrendo, vinham no aeroporto para entrar no avião, eles não queriam entrar, e então o rabino dizia: não, Deus nos tornou visitar. Ele está nos ajuntando, está nos levando. O repórter interrogava ou entrevistava: vocês estão voltando para suas terras para morrer? Ele dizia: não, nós estamos voltando para ver o Messias, para receber o Messias. Ei, irmãos, que coisa! Nada pode impedir, não há capeta, não há demônios do inferno que pode impedir. Quando Deus chama aquele filho, aquela filha, não me importa onde ele estiver, ele virá. A preocupação não é sua e nem minha, a preocupação é do Papai Deus. Eu não conheço quem é meus irmãos, você não conhece, mas Deus conhece todos. Ele sabe quem são seus filhos, através da sua visão antecipada, por meio da sua presciência. Ele pode então predestinar o que é seu e eleger cada um para o membro do seu corpo. E cada um que ele tem predestinado, ele tem que estar ali. Não existe nada que pode o separá-la. Nada. Essa mensagem, a separação da incredulidade, parágrafo 178,
O profeta disse: se nós repreendemos a Satanás e todo o seu poder das trevas. Isso aqui, irmãos, é autoridade e domínio de um filho. Que Deus dá àquele filho. Ele não tem obediência para demônio nenhum. Ele não tem obediência para chegar e dizer para Satanás se ele pode fazer isso ou não. Ele nunca diz isso. O verdadeiro eleito não. Você sabe o que Satanás tem que fazer? Ele tem que reconhecer que você é um filho de Deus. Quando São Pedro se colocou no meio daqueles fariseus, daqueles saduceus, aqueles príncipes dos sacerdotes, e Deus começou a operar através da mão de Pedro, através dos lábios de Pedro, e aquele pobre, aleijado desde o ventre de sua mãe, há 38 anos, que estava ali na porta, chamada Formosa, no templo, todo dia, todo culto, pedindo uma esmolazinha, uma moeda para economizar, para comprar o seu pão para o café. Aí saem aqueles dois homens, quem sabe lá dos seus aposentos, e vem andando com sua cabeça erguida, peito estufado e pisando firme. Aleluia! Esse é o tipo de eleitos. Ele não anda de cabelos baixos. Ele não anda aí com vergonha. Ele não anda, porque a sua vida é a vida de Cristo. A bandeira que ele está hasteando é a palavra. E ela não envergonha nenhum filho. E eles vieram, quando eles entraram, que chegaram na porta formosa do templo, aquele aleijadinho estava sentado na porta ali. Balançou a colhinha querendo uma moeda. São Pedro deu uma olhada assim para ele. Pedro, o coração dele estava queimando. Deu uma olhada para ele assim. O aleijadinho ficou todo alegre. Agora eu vou ganhar uma moeda. Agora eu vou ganhar um dinheiro. De repente Pedro disse: olha, não temos ouro e nem prata. Ele ficou decepcionado. Eu pensei que eu ia ganhar uma moeda agora. Nós não temos ouro e nem prata. Nós somos um povo desprovido dessas coisas materiais. Nós não temos isto. Nós não andamos atrás disto. Nossa esperança não está aqui embaixo. Nós não estamos amarrados nisto. Nós não temos nenhum vínculo com a sociedade, com o público. Não. Nós somos pessoas que não temos recursos humanos. Eu pensei que tinha, mas tem uma coisa que nós temos, nós te damos. Aleluia. Aí animou ele de novo. O que nós temos, nós te damos. Você sabe, há 4 dias atrás nós tivemos com um homem que mandava leite e mel. Aleluia. Ele tinha 2 dinheiros. Ele tinha 2 dinheiros. Ele tinha o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele tinha obtido azeite suficiente, que vinha das 2 oliveiras. E as 2 oliveiras é a bandeira que Deus havia arvorado no monte. É a sua palavra. Aleluia.
Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Ele olhou bem firme nos olhos do aleijadinho e viu que ele tinha fé suficiente para receber a palavra. E ele então disse: levanta-te em nome de Jesus Cristo e anda. E tomou ele pelas mãos, e ele se afirmou em seus artérios, e o aleijadinho saiu no meio do templo, glorificando a Deus. É isso daí que é a palavra, pregada na essência, na eficácia e no poder de um Cristo ressuscitado. Irmãos, de repente a fama percorreu, aqueles fariseus souberam, aqueles príncipes dos sacerdotes souberam, pegaram, chama esse homem aqui, vamos ver, porque nós pensamos que tinha acabado tudo, matamos o seu mestre, o seu líder, agora aparece esse homem fazendo isso no nome dele. Chama eles aqui. Quando chamaram, eles tiveram que inclinar e dobrar diante dele e disseram assim: na verdade eles são homens indoutos mesmo, sem palavra, mas a vida deles está provando que estiveram com Jesus. Aleluia! Eles estiveram com Jesus. É conhecido pela vida. Eles não estavam no meio dos políticos não, pedindo voto, dando púlpito para político, dando púlpito para Herodes, que era o imperador que era o rei de Israel. Não, Herodes não tinha vez com eles, Herodias não tinha vez com eles, Pilato não tinha vez com eles. Para ter vez, tinha que entrar pela porta que eles entraram. Tinha que atender os requisitos da palavra, tinha que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, como está em Atos 2:38, e viveram uma vida de temor a Deus, em obediência à palavra. Então Deus era obrigado a lhe encher com o Espírito Santo. Fora disso, sai fora. Isso daí que é, irmãos. E nós repreendemos Satanás e todo o seu poder das trevas, todos os seus poderes de incredulidade. O Espírito de Deus tem levantado uma bandeira contra ti, Satanás. Aleluia. Ei, irmãos, tu és um ser derrotado, Satanás. Jesus Cristo derrotou no Calvário. Você vê essa irmã simples, essa irmã humilde, esse irmão simples, esse irmão humilde. Trisca nele para você ver. Toca nele para você ver. Você leva um choque de mais de 200 mil volts, como Satanás levou de Jesus lá no monte da tentação, caía de costa. Assim também é quando esse verdadeiro atributo de Deus, que são os pensamentos de Deus, é o germe de Deus, é o gene de Deus, é a vida de Deus. Ei, irmãos, ele é um fogo consumidor, destruidor, não há nada que para diante dele. O câncer cai branco na plataforma, o leproso é purificado, o aleijado deixa a muleta, o paralítico levanta da cadeira de roda, o SK levanta da maca. Aleluia. Aí vai um filho, aí vai uma filha, um eleito, que tem uma insígnia,
tem uma bandeira hasteada. Não uma velha televisão, não uma internet, mas tenho assim diz o Senhor. Não fazenda, riqueza, mas tem a palavra. Aí você vê essa irmã, esse irmão andando, agindo, atuando, se comportando diferente. É um fanático, é um santo rolador. Começa a criticá-lo. Começa a criticá-lo. Começa a difamá-lo. Olha, o nosso mestre disse estas palavras: uma blasfêmia contra o Filho do Homem, há perdão. Há perdão. Mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão nem neste século e nem no mundo vindouro. É isso daí que é blasfemar. Blasfemar contra o homem há perdão, que era Jesus. Mas blasfemar contra a obra do Espírito Santo na sua vida, irmã, não sabe que você tem entrado por essas 3 etapas: justificação, santificação e selado com o Espírito Santo, que é essa bandeira de Deus na sua vida, essa signa, esse selo. Isso aí é blasfemar do Espírito Santo. Não há perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Você vê que o incrédulo ultrapassa a linha da misericórdia em 1 segundo e entra diretamente nas trevas da escuridão do inferno, para queimar nessa chama do inferno. É um perigo. Nós estamos vivendo em uma era pela qual Deus está se manifestando na sua igreja. O sobrenatural está aqui. A coluna de fogo está aqui, que trouxe 10 pragas no Egito, que veio e guiou Israel no deserto. Aquela coluna de fogo à noite, aquela coluna de nuvem de dia, ela que está aqui. De novo, quando ela estava aqui na terra, feito carne, Emanuel, Deus conosco, ele disse também que nesses últimos dias ele estaria assim. Aqui, São Lucas 17:30, assim também será quando o Filho do Homem for revelado. Não há perdão. Aí é por isso que você vê esse mundo, a situação que está, o incrédulo só vai piorando, 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 se afundando e se afundando. Olha, lá na lei, uma prostituta, quando era pegada no flagrante de adultério, ela era apedrejada e morta. Levava diante do sumo sacerdote, e ali então, por 2 ou 3 provas, de acordo com a lei de Moisés, ela era apedrejada e morta. Ei, irmãos, hoje esse velho mundo que passou a ser um núcleo de Satanás, de obrar adultério, prostituição, fornicação e tudo que não presta, não é de se admirar que o nosso Senhor disse que pedra de 45 talentos cairão sobre este mundo. Eles serão apedrejados porque são amplos de prostitutas, de adúlteros. 45 talentos é 45 quilos. Deus vai apedrejar esse mundo corrompido, cheio de pecado. Só há um lugar para esconder você desse lugar. Não é cura divina, não é milagre, não é maravilhas, não é gritar, não é falar em línguas, não é profetizar, não é fazer essas coisas não. Só há um lugar que te coloca no esconderijo do Altíssimo e te liberta e te livra desse dia. É você deixar que essa bandeira arvora dentro de você, materializa no seu ser, e que você possa levantar o haste da fé com aquela bandeira lá no haste e declarando guerra para Satanás. Não levantando bandeira branca, mas levantando bandeira vermelha. Guerra!
Satanás, você vem a mim em nome da ciência, você vem a mim em nome das enfermidades, você vem a mim em nome do conhecimento teológico, em nome de credencial, em nome de seminário. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Oh, que coisa gostosa. Outra coisa importante e bonita que tinha em Israel, você sabe o que era? Era que quando Israel, ele estava em demanda da sua terra prometida, meu tempo já foi, ele se acampava. Quando a coluna de fogo parava, ele parava. Os filhos paravam. A coluna de fogo é papai Deus. Quando o papai parava, os filhos não tinham outra coisa a fazer a não ser parar. Quando o papai movimentava, os filhos não tinham outra coisa a fazer também a não ser movimentar. Porque se eles ficassem para trás, eles ficavam nas trevas e na escuridão. Então eles tinham que movimentar para ficar na luz. Assim como a luz vem para você, ande na luz. E tem companheirismos com os outros. E o sangue de Jesus Cristo vos limpa e vos santifica de todo o pecado. Aleluia. Israel parava, irmãos. Eles tinham uma tal coisa chamada Arca do Concerto. Era a coisa mais preciosa que eles tinham na vida. Deus deu para Moisés para dar para Israel. A Arca do Concerto. Ali dentro da Arca do Concerto estava a jarra, estava o copo, estavam os utensílios, estava o garfo, estava todos os talheres, estava a bandeja, estava o pão da propiciação, estava o trigo, entende? Tudo ali naquela arca, para eles era o mais precioso. Quando eles se acampavam no deserto, a arca ficava bem no meio. Bem no meio. E Israel era dividido em 4 cabeças de tribo. 4 cabeças de tribo. 4 vezes 3, digo, em 3 é 4 vezes 3, dá quanto? 12. 12, tocava 3 tribos para cada cabeça, e cada um deles tinha o seu guardião, o seu chefe, o seu líder, e cada cabeça de tribo daquela, de acordo com aquela tribo e o cabeça, eles recebiam uma bandeira, a bandeira de cada um. Aleluia. Cada um tinha uma bandeira que era hasteada em cada posição. O inimigo via de longe, ele olhava aquelas bandeiras lá. Que é aquilo lá? Lá tinha uma bandeira com a representação de um boi. Lá tinha uma bandeira com a representação de um leão. Lá tinha uma bandeira com a representação de um homem. E lá tinha uma bandeira com a representação de uma águia. Fazendo o quê? Era os guardião que estavam guardando a Arca do Concerto, para não vir nenhum bandido, nenhum ladrão, nenhum malandro entrar ali e roubar a arca, ou comer daquele maná que estava escondido dentro da arca, que era só para vencedor. Aleluia. Era só os vencedores que comiam daquele maná, guardado ali dentro. Oh, irmãos, veja qual eram as cabeças das tribos. Parágrafo 323, a mensagem de Apocalipse capítulo 4, terceira parte. E agora, se você observar, Dan é a cabeça de 3 tribos.
Judá é a cabeça de 3 tribos, Rúben é a cabeça de 3 tribos, Efraim é a cabeça de 3 tribos. 3 vezes 4 são 12. As 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Veja, cada um com a sua bandeira. A bandeira de Judá era o quê? Um leão. Não é isso que ele é? O Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A bandeira de Rubens, que era um homem. Veja a bandeira de Rubem. Qual era a bandeira de Rubem? A bandeira de Rubem, homens. Porque ele representava o homem. Rubem. A bandeira de Efraim, o que era? O boi. Porque ele representava um criador de boi. E a bandeira de Dan era uma águia, porque representava a águia. Agora vejam bem, irmãos, cada uma dessas tribos, dessas cabeças de tribos, junto com as suas tribos, eles estavam aguardando ali a arca do concerto, que a arca do concerto é Cristo, que é a bandeira. A bandeira das bandeiras. Aleluia. Todas aquelas bandeiras representavam Cristo, que é a arca do concerto. E aquela arca do concerto, Deus mandou Moisés fazer um querubins com aquele estilo de voo. Um de um lado com a asa na parede, outro do lado com a outra asa na parede, e os dois com as asas sobre a arca. Quando depois vinha o sobrenatural todo-poderoso e descia sobre as asas dos querubins, naquele lugar que era o sol da justiça, que amadurece a semente original. O Espírito Santo morando dentro da sua igreja. Aquele lugar que aquela arca ficava ali, era um lugar que só entrava vencedor. Aquilo chama-se véu adentro. Véu adentro. O lugar santíssimo. O lugar santíssimo. Assim como a arca de Noé tinha 3 repartições, essa arca também tinha. Representando o próprio Senhor Jesus Cristo. E ali então o vencedor podia entrar ali e comer ali diante da presença da Shekinah de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Comendo do maná que não pode desvanecer, do alimento que não pode embolorar, do alimento que não pode envelhecer, do alimento que não pode apodrecer. Por quê? É o lugar que ele está. É na presença do Todo-Poderoso. Agora faz um quadro e medite nisso, minha irmã. Quando você sai desse ato exterior, entra dentro, passa pelo santuário e entra de véu adentro no Santo do Santo, onde está a Shekinah de Deus. A presença do Todo-Poderoso. Que tipo de vida que você vive? É uma pessoa diferente, é um homem diferente, é uma mulher diferente. Esse negócio de vir batizar em nome de Jesus e passar e dar as costas e ir embora não, e não tomar de nenhuma ceia. Não, essas pessoas elas chegam até o final. Elas entrou por um propósito divino, por revelação divina. Ele entrou no primeiro átrio, ele entrou no segundo, e o Espírito Santo convida ele a entrar no terceiro. De véu adentro. Quando ele entra de véu adentro, ele não pode sair mais.
Não há demônios que tirarem de lá mais. Não há capetas. Ele tem um véu espiritualmente de 40 pés que cai por trás dele. Ele fica à prova de ruído. Pode aparecer imaginações, pode aparecer visão, pode aparecer sonho, pode aparecer ideias, pode aparecer ideologia, teologia, psicologia. Não tira ele dali. Pode levantar perseguição, tribulação para chegar onde está ele. Tem que ser o seu irmão. Ele está seguro. Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, e tendo também nela crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da vossa herança, para a possessão e para a redenção e da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Ele é uma pessoa efetiva. A sua eleição é firme. O seu destino está determinado. Se ele cai nos braços de Jesus. E se ele cair nos braços de Jesus, Jesus afaga ele. Oh, irmão, você vai ouvir um sussurrar, um segregar nos ouvidos da sua fé, na alma. Filho, filha, tenha bom ânimo. Eu sou a sua força. Eu sou o seu vigor. Eu sou o seu pão. Eu sou a sua água. Eu sou a sua porção. Ande assim, filho. Ande assim, filha. Como um bom pai, há uma mão forte que ele mantém, te sustenta, e diga bem assim para você: Dandá, filho, Dandá, filha, Dandá, vamos, papai quer ver você dar os seus primeiros passos. Vamos, filho, vamos, o papai está te segurando, não tenha medo, vamos, caminhe, você é um filho, você é uma águia, ouça, a sua natureza é para voar nas alturas. Vamos, bate as suas asas. Você tem duas asas poderosas. Você tem o Velho Testamento, você tem o Novo Testamento, você tem as duas oliveiras que te alimenta. Vamos, filho, voem. Ei, irmãos, aquilo incentiva. E ele lança um voo. Deixa esses credos, deixa esses dogmas, deixa essas denominações, deixa essa política, deixa essa sociedade podre, que está completamente acabada, arruinada, não tem nada que presta nisso, e ele vai embora, ele vai embora, para a glória. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?